Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma pergunta que algumas pessoas têm se feito aqui. Particularmente eu peguei esse canal aqui, foi sugerido pelo YouTube, o canal Based Camp with Simone e Malcolm Collins. Eu confesso que eu não conheço essas pessoas, não conheço o canal do cara, mas ele tem um vídeo muito curioso em que ele pergunta onde está o público woke dos games, né? E a pergunta faz algum sentido, tá? O que ele estava explicando? Ele estava falando sobre aquele caso aqui do Concorde e do Dustborn, que a gente já falou aqui em vídeos no canal antes, né? Justamente a questão de que são jogos que têm uma característica meio woke, né? Cheio de lacração, e não venderam nada, foram um fracasso completo, né? Mas as estatísticas dizem que o público americano, norte-americano, tem cerca de 15% de pessoas LGBTQ. Peraí, onde é que está esse público? Pelo menos esse público não deveria estar buscando jogos woke, né? O que acontece? Será que pessoas woke não jogam? Né? Parece pouco provável isso. Qual que é a lógica dessa história, né? E ele fala de algumas possibilidades ali no vídeo e eu acho que tem algumas coisas também que eu poderia falar sobre isso, que é basicamente o network, o fator network, eu acho que é o que mais importa nesse caso, né? Mas enfim, essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que vi o vídeo aqui achei interessante a pergunta que ele faz, né? Cadê o jogador woke? Cadê essa pessoa? Porque tem gente woke no mundo, tem gente LGBTQ e coisa e tal, tem gente que dá importância aos pronomes e coisa e tal, e como que os jogos woke não fazem sucesso nem com essas pessoas, né? Bom, então como eu falei, ninguém sugeriu isso, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse assunto tem a ver com esses dois jogos, a gente já falou sobre isso alguns dias atrás, né? Foram dois jogos que foram lançados mais ou menos na mesma época. O Concorde era uma grande aposta da Sony, a Sony investiu milhões de dólares para fazer o jogo, foram 8 anos desenvolvendo o jogo e coisa e tal, um jogo de tiro em primeira pessoa e coisa e tal. E parece que o jogo era muito interessante e tal, mas no final das contas não teve o sucesso esperado, né? Na verdade, o máximo de jogadores online que teve o jogo era coisa de 700 jogadores, e que para um jogo desse tipo é praticamente nada, né? Depois a média era em torno de 16 pessoas jogando o jogo, e o jogo foi retirado do mercado, tá? A Sony reembolsou quem comprou o jogo, devolveu o dinheiro, desligou os servidores e jogou tudo fora, né? Reconheceu a falha nisso daí. O jogo ele não tinha necessariamente uma temática woke, né? Mas os jogadores, os avatares que você escolhia para jogar, eram todos eles com base em diversidade, né? Parece que tinha um só que era um homem branco, o resto tudo era negro, mulher, não sei o que lá, LGBTQ, enfim. Tinha um monte de lacração no jogo, parece que não agradou o pessoal. Mas esse caso aqui é um caso à parte. Por quê? Porque é um jogo com uma temática, digamos, padrão de jogos, né? Só que tinha um apelo woke, um apelo de lacração, e não deu certo. Você pode dizer que a falha dele foi uma falha porque justamente as pessoas... tem outros jogos muito parecidos, e aí foi um jogo igual a outros que já existiam, e aí o pessoal não teve interesse em jogar, e acabou que... Ou seja, não necessariamente o Concorde falhou por causa da lacração. Agora, o caso do Dustborn é diferente. O Dustborn é um jogo para o pessoal woke, né? Todos os personagens têm pronomes, né? Definem os pronomes. A história é uma história com base em uma pessoa que se descobre LGBTQ e não sei o que lá, não binária e essas coisas todas. Então, assim, o jogo é um jogo woke. E foi outro jogo que falhou espetacularmente, praticamente ninguém joga o jogo aqui. Só que aí, poxa, você faz a pergunta, peraí, mas existe um público woke, existe uma galera LGBTQ, né? Existe um grupo de pessoas que se identifica, você vê, tem um monte de protestos disso, tem a parada gay, não sei o que lá, e o que acontece? Essas pessoas, será que elas não jogam? Né?
que estranho isso, porque jogar é uma coisa boa, né? Todo mundo gosta de jogar em algum padrão, né? E um jogo que foi feito para esse público, né? Que foi feito especificamente para esse público, aparentemente não tem jogadores nem entre o público mesmo que ele foi desenhado. E aí essa é a pergunta do cara, cadê? Onde é que tá os jogadores LGBTQ? Onde é que estão essas pessoas, os jogadores lacradores do game, né? Porque, tudo bem, você pode dizer, não, é 15% da população que é LGBTQ, né? Então é uma pequena parcela, mas se você pegar jogos que são muito populares, né? GTA, por exemplo, rotineiramente tem 26 mil pessoas jogando GTA online em determinado momento, né? 15% disso dá vários milhares de pessoas. E aí, ou seja, esse jogo aqui, nem isso tem, não tem nem esse grupo de pessoas LGBTQ, né? E aí o pessoal pergunta assim, não, peraí, o que pode ser isso, né? Uma coisa que ele levanta lá é que essa situação de lacração se tornou uma coisa muito de imagem. Então, às vezes, as pessoas, elas até falam, dizem que tem os seus pronomes e não sei o que lá, mas fazem isso para evitar sofrer retaliação, né? Ou seja, por exemplo, quem trabalha em faculdade ou estuda em faculdade, em que é todo mundo extremamente woke, a pessoa pode falar sobre lacração, pode falar desse negócio, manter esse discurso para fora, mas ela internamente, na verdade, não quer se... Ela só não fala que é hétero, cis e coisa e tal, porque se falar esse tipo de coisa pode ser discriminado na faculdade. E eu não descarto isso ser uma possibilidade realmente, né? Você tem muita gente que se coloca nesse padrão não binário e coisa e tal para fora, mas na prática não quer saber disso, né? Então isso é uma coisa, eu acho que é um fator que pode realmente existir, embora 15% das pessoas lá nos Estados Unidos se identifiquem como não binários ou LGBTQ, alguma coisa, na prática o número real de pessoas é muito menor do que esse, né? E um grande grupo desse pessoal acaba entrando nessa onda meio que para evitar ser sacaneado, para evitar ser atingido pela lacração. O que faz sentido, né? Existe realmente esse tipo de situação. Outra coisa possível também é que, e isso é o que eu acho, né? É que, na verdade, o que acontece na prática? Quando você joga um jogo, você não está ali para você expressar a forma como você é. Ao contrário, o jogo é um escapismo, você está ali para ser algo que você não é. Um herói poder matar a gente à vontade, né? Ninguém pode matar a gente à vontade na vida real, mas no jogo você pode fazer um monte de coisa e tal. Então, na verdade, as pessoas procuram um jogo não pelo que elas são, né? Mas justamente para escapar daquilo que elas são. Então, por isso que eu acho que fazer um jogo destinado a um grupo de pessoas específico, para a pessoa poder se expressar daquela forma, eu não sei se é a melhor coisa. Isso aqui acaba sendo uma coisa muito viver a vida normal para muitas pessoas, né? E aí não, a pessoa não quer isso, ela quer escapar disso. Quando joga GTA, por exemplo, a pessoa vira um bandidão, pode roubar carro e não sei o que lá, fazer coisa para mafioso, né? Uma coisa que a maior parte das pessoas não é isso, né? Você está fazendo justamente o escapismo. Então, ou seja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ninguém joga jogo para expressar a sua sexualidade. As pessoas jogam um jogo porque o jogo é legal, porque tem uma parada bacana que a pessoa vai fazer aquilo ali. E aí não interessa. A pessoa pode ser gay e vai jogar preferir jogar o GTA do que jogar esse jogo Dustborn, que foi feito para pessoas gays, né? Ou seja, existe essa coisa de que você tem que tornar o ambiente confortável para as pessoas que não são cis, que não são heterossexuais e coisa e tal, mas na prática não é isso que as pessoas querem, elas estão ali no jogo mesmo, justamente porque não vão revelar quem elas são, vão ser uma pessoa diferente do que ela é. Então a pessoa cis ou não cis, ou o que quer que seja, é só você ver, tem um monte de cara aí, hétero, cis e coisa e tal, que joga com um avatar feminino nos jogos. Não tem nada de errado. Aquilo ali não é uma forma da pessoa querer expor a sexualidade dela. Ela está simplesmente usando o avatar que ela acha mais interessante ali na coisa, né? E essa coisa toda, né? Existe um problema estatístico, econômico com o público LGBTQ que realmente a gente tem visto aflorar nessa situação, né? Não sei se você já teve nessa possibilidade, já teve nessa situação de você estar numa festa com um monte de gente, aí você vê uma menina bonitinha e fala, caramba, que menina linda aquilo ali, pô, né? Você, homem, hétero, gosta de mulher, viu uma menina bonita, fala, caramba, que bacana aquela menininha ali, pô, vou chegar nela. Aí o seu amigo vira pra você, pô, cara, chega não que ela é homossexual, ela é sapata, né? Ou fala qualquer coisa, ela não gosta de homem, né?
Aí você fica, putz, que chato isso, né? Agora, isso acontece algumas vezes, já aconteceu comigo isso, né? Acontece algumas vezes você interessar numa menina e saber que ela não gosta da fruta que você gosta, ela gosta ainda mais, então não vai dar certo, deixa pra lá, né? Isso já aconteceu algumas vezes comigo, acontece com héteros de vez em quando aí, mas é raro, né? Agora, você já provou a pensar que o ponto de vista do lado do pessoal homossexual é muito pior, muito mais difícil? Se coloca no lugar deles, né? É muito mais comum, a maior parte da população é heterossexual. Então, se o cara, um cara gay, tá numa festa e vê um outro cara bonitinho, a chance desse outro cara bonitinho ser heterossexual é muito grande. Então, isso que pra gente, pra nós héteros, é um problema que acontece de vez em quando, para o público gay, né, para o público LGBTQ, é uma coisa que acontece o tempo todo, né? A maior parte das pessoas é hétero, né? Então, por isso que o pessoal busca bares específicos e coisa e tal, porque a maior parte dos lugares, a maior parte das pessoas que eles encontram é dessa, né? E aí isso gera um problema econômico para esse pessoal, né? Esse pessoal quer trazer mais gente para a turma, quer trazer mais gente para o clube, porque é um problema econômico para eles. Comparado com o total da população, tem muito menos gente homossexual do que gente heterossexual, né? Então talvez seja por aí que tem esse incentivo do pessoal tentar puxar mais gente para o clube. Uma coisa curiosa que você repara também, né? Muitas vezes o pessoal tenta trazer figuras históricas, não porque Alexandre o Grande era homossexual, né? E, assim, eu já vi essa história várias vezes em muitos filmes, inclusive, mas na prática, né, nos livros de história não tem nada que indique isso, né? O relacionamento que ele tinha lá com o general dele era um relacionamento de homens, né? Assim, não sei, não estou botando a minha mão no fogo por ninguém, mas não tem nada que indique que o cara era realmente homossexual, né? E, no entanto, você vê o tempo todo o pessoal puxando o pessoal, não, tem que ser, não sei o que lá e coisa e tal, tentando investir nisso para trazer mais gente para o clube, né? É um problema econômico que o pessoal enfrenta, então talvez isso explique uma parte, essa força tão grande para, né, ter mais representatividade no mundo LGBTQ, em última análise, esse problema econômico de levar mais gente para o clube deles, né? E o fato é esse. O fato é que, embora exista uma parcela da população que seja, né, homossexual, que seja LGBTQ, não binária, sei lá, a verdade é que esse pessoal, no jogo, não está muito preocupado em expressar sexualidade, não está querendo jogar mesmo, é outro objetivo totalmente. A pessoa vai expressar a sexualidade dele com o namorado ou a namorada, enfim, numa festa ou num bar e coisa e tal, mas no jogo ninguém está nem aí para isso. Essa é uma grande falha desses jogos, no final das contas. É por isso que esses jogos acabam falhando economicamente, né? Acabam sendo uma tentativa desesperada de trazer mais gente para o clube, mas falham de forma banal nisso daí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.